nuestro Dios y Padre, nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo para entender y comprender este mensaje y esta palabra que será hablada e enseñada en ese momento. Dirija nuestros pensamientos, mi Señor. Amén y gracias a Dios. Amén. Bueno, preste atención. Nosotros, pueblo, sabemos que existen muchas luchas que uno pasa externamente y también internamente. Prestem atenção. As lutas externas são aquelas lutas que enfrentamos, como por exemplo, problemas familiares, algum problema em el casamento que se apresentou, problemas econômicos, deudas. São lutas externas que nós tratamos de vencer também. Hasta problemas de saúde também são lutas externas que nós buscamos solucionar e vencer aquele problema. E existem as lutas e os problemas internos, que são aqueles mais difíceis de serem resueltos, como por exemplo, um trauma que a pessoa tem do passado, algo que ela sofreu, digamos assim, ela sofreu uma decepção, uma desilusão amorosa, por exemplo, no passado, e a pessoa se cierra a tal ponto que pensa que nunca vai ser feliz, nunca vai poder estar com alguém por causa do fracasso que teve no passado. Ou coisas que de pronto passaram na casa da pessoa com os papás, que o papá maltratava a mamá, que havia muitos pleitos, e a pessoa de repente guarda aquele trauma do passado. Há pessoas que de pronto se sentem inferiores a las outras pessoas. A vezes a pessoa se sente mais feia, menor, menos capaz, e isso hace que a pessoa sufra de algo chamado como complexo de inferioridade. E a pessoa muitas vezes, a causa disso, se sente triste, angustiada, deprimida. Por que a droga, o vício, é algo muito comum na sociedade, em todas as partes do mundo? Porque são, digamos assim, maneiras que a gente encontrou de poder olvidar, aunque seja por um momento, aqueles problemas internos. Então, a gente se sumerge nos vícios, se entrega aos vícios, porque por adentro a pessoa não está segura de si mesma. Então, existe algo chamado um vazio en alma. E esse vazio em alma solamente o Espírito Santo pode llenar. A pessoa tenta llenar com fiestas, com vícios, com amistades, com relacionamentos, com conquistas materiais, hasta mesmo com viagens, passeios, pero al final, quando a pessoa está em seu quarto e coloca a cabeça na almohada, a pessoa se sente sola. Compreende, sim ou não? Como um cantante famoso, que ele estava comentando a um reporteiro que quando ele faz show, ele faz show para mais de 50.000 pessoas, que é muito famoso o cantante, e um montão de gente ele aplaude, mas muitas vezes quando ele chega ao quarto do hotel, ele está solo. Ou seja, ele tem 50.000 pessoas escutando ele cantar, pero a la vez ele não tem a nadie. A la hora que ele quer ter a alguém para poder compartilhar, conversar, ele não tem a nadie. E as pessoas que se acercam a ele porque ele é famoso, se acercam a ele porque tem plata, porque querem algo dele e não porque querem estar com ele. Então, o vazio, ele é, digamos assim, é aquele lugar que só o Espírito Santo pode llenar. E mientras a pessoa não recebe o Espírito de Deus, ela não recebe a força necessária para poder vencer essas dificuldades, tanto as dificuldades externas como as dificuldades internas. Pero mesmo você que tem o Espírito de Deus, se você
não entender que adentro suyo está o Espírito de Deus e que Ele é o que te fortalece, você se acaba, digamos assim, deixando levar por as coisas que você escuta, vê ou pensa. E o mal, ele busca fazer que a pessoa creia que ele é menos de lo que em verdade a pessoa é. Você é de Deus, você é forte, mas o mal hace de todo para que você não lo creia. Porque quando uma pessoa não crê, então, aunque Deus queira, infelizmente, Ele não pode fazer o que quer fazer na vida de uma pessoa. Se eu tenho um jaguar, e eu agarro o jaguar, e lo creio desde cachorrito, desde pequeno, como um gatito, mesmo quando ele seja grande, forte, adulto, em la mente del jaguar, ele é um quê? Um gatito desse, doméstico. Mas se eu creio o jaguar, e digo o jaguar ser livre, então ele aprenderá que ele está em la cima. E quando uma pessoa aprende isso, uma pessoa que é de Deus, aprende que ella é de Deus, e que o mal não lhe pode quitar o ser de Deus, a pessoa entende que ella não é débil, ella é forte. Diga assim: eu sou forte. Amém? Por isso a palavra de Deus disse no livro de Salmos 42 assim, versículo 1: como el siervo anhela las correntes de agua, así suspira por ti, oh Deus, el alma mía. Amém? Então, nossa alma, pessoas, ela tem sede de Deus. Quando uma pessoa está triste, deprimida, é simplesmente el alma de la persona dizendo assim: é hora de orar, é hora de arrepentir-se de tus pecados. Quando você se sente assim e você busca ocupar aquele vazio com vícios, hasta com juegos, como fazem os jovens que passam horas e horas e horas e horas em los juegos, então, quando você faz isso, você está querendo llenar aquele tempo ou aquele vazio que você tem com algo supérfluo, algo que não tem profundidade, algo assim que é, digamos assim, vano. E a Bíblia diz, versículo 2: minha alma tem sede de Deus, del Deus vivente. Quando vendrei e me apresentarei delante de Deus? Ou seja, você vê que ele se sentia como se estivesse preso. Ele queria se apresentar delante de Deus. Ustedes hoje estão aqui na casa de Deus, na casa del tesouro, como hemos hablado antes, porque ustedes han venido a apresentar-se delante de Deus. Há pessoas que estão sofrendo um problema de saúde e não têm a nadie que les traiga em la casa de Deus. E desejam venir, pero não podem. Então, por isso, valore o que você tem hoje aqui, a oportunidade de buscar a Deus. Amém? E disse: mis lágrimas han sido mi alimento de dia e de noite, mientras me dizem todo el dia: ¿dónde está tu Deus? Ou seja, que ele se encontrava sofrendo. Ele disse aqui: mis lágrimas han sido mi alimento de dia e de noite. Quizá você é uma pessoa que ultimamente vem sofrendo dia e noite. E você disse: pastor, em mim já não há forças. Eu me sinto débil. Não tenho força nem sequer para falar com Deus, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Porque esse problema me está molestando tanto, pastor. Mas me está molestando tanto que eu he colocado toda a minha força para resolver o problema. Mas não é resuelto o problema todavia. Mas sabe por quê? Porque você coloca toda a força em algo equivocado. Você coloca toda a força em resolver o problema. Você tem que colocar toda a força em buscar a Deus. E buscando a Deus,
Deus te vai ajudar a resolver o problema. Amém? E disse, onde está tu Deus? Quantas vezes você já escutou isso? Pessoas que dizem para você assim, fulano, tu vas à igreja, tu dizes crer em Deus, e mira, que passa com tu filho que anda em malo passo, onde está esse Deus? E essas palavras insensíveis chegam a tus ouvidos como mensagem de Satanás para hacerte que? Desanimar, para hacerte dudar, para que você já não busque a Deus. ¿Se me entende? Sim ou não? Por isso, há que buscar a fortaleza de Deus. E disse versículo 4, me acuerdo destas coisas e derramo minha alma dentro de mim, de como iba eu com a multitud e la guiava hasta la casa de Deus, com voz de alegria e de ação de graças, com a multidumbre em festa. Ou seja, ele era uma pessoa que hasta guiava, era como você que está aqui, evangelista. Ele levava pessoas à casa de Deus. Ele disse, quando eu levava a gente, iba com a multidumbre à casa de Deus em festa. Festa quer dizer alegria. Então, ele estava tão triste que ele não tinha condições de ir à casa de Deus, buscar a Deus como ele hacía antes, a causa de algo que ele estava passando. E ele já não tinha alegria. Aí disse, por que te abates, alma minha, e por que te turbas dentro de mim? Espera em quem? Em Deus, pois hei de alabá-le outra vez por la salvação de sua presença. Espera em Deus, pessoas. Aprenda a confiar. É fácil dizer, eu confio em Deus quando todo vai bem. Mas quando as coisas se põem duras, difíceis, quando a resposta não chega pronto, quando o que você recebe é um não de los médicos, de los abogados, de la família, aí é onde você tem que provar, como o pastor falava antes, provar que você crê de verdade. E manter-se firme, e não deixar-se levar por la corrente, manter-se fiel a Deus, porque você lo alabará todavia. Diga graças a Deus. Aí disse, Deus meu, minha alma está em mim deprimida. Quantos de vocês aqui estão assim deprimidos? Sofrendo com a enfermidade do século, que é a depressão. E disse, por isso me acuerdo de ti desde a terra del Jordão, e desde as cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Então ele se acordava de Deus. Então eu quero fazer uma oração agora, e quero chamar adelante quienes querem a força de Deus. Amém? Não podemos querer fortalecer nossa fé com coisas del mundo. Só podemos fortalecer nossa fé se nos alimentamos de las coisas de Deus, de la oração, de la meditação na palavra, del ayuno. Por isso estamos fazendo el ayuno hasta fim de mês, hasta el 30. Diga graças a Deus. Te invito a fazer um propósito essa semana de todos os dias ayunar e quedar um período sem comer. Ayunar para fortalecer tu alma e ayunar por el país. Ok? Póngase de pé, por favor, igreja. Quero fazer a oração por vocês.